Vamos então para a nossa aula de número 36 do Lazarus Pascal. Tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer um exemplo onde eu vou juntar uma estrutura repetitiva com uma estrutura condicional. Então eu vou usar o repeat until e junto com ele eu vou usar o comando case, tudo bem? Para fazer um programinha. Então vamos lá. Essa vai ser a nossa 36ª aula, certo? Essa é a nossa 36ª. É a nossa 36ª aula do Lazarus Pascal, ok? Hoje é dia 19/7/2020. Agora são 10 horas e 14 minutos, ok? Então vamos lá. Então eu vou fazer um exemplo, né? Eu vou fazer um exemplo. E nesse exemplo eu vou usar a estrutura repetitiva. E também vou usar uma estrutura condicional. Na estrutura repetitiva, eu vou usar o repeat until, tudo bem? E na estrutura condicional, eu vou usar o comando case, tá? Certo? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero um programinha que ele apresente várias opções para o meu usuário, tá? Então, esse meu programa, ele vai permitir que o meu usuário, por exemplo, se o meu usuário ele digitar 1, vai acontecer uma coisa, se ele digitar 2, vai acontecer outra coisa, e se ele digitar 4, acontece outra coisa, tá bom? Então, por exemplo, se ele digitar 1, 2, 3 e 4. Se ele digitar o número 1, ele vai calcular a área de um quadrado. Então, ele vai calcular a área de um quadrado, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui maior. Calcular a área de um quadrado, ok? Então, é isso que eu quero que aconteça se a pessoa digitar 1. Se a pessoa digitar 2, o que eu quero que aconteça? Se a pessoa digitar 2, ele vai calcular a área de um retângulo. Tá bom? Aí, vou colocar aqui. Tudo bem? Se ele digitar 3, o que vai acontecer? Ele vai calcular a área de um triângulo. Então, se ele digitar 3, ele vai calcular a área de um triângulo. E se ele digitar 4, ele sai do programa. Sair do programa. Ok? Só que isso tudo aqui que vai acontecer, o que vai acontecer? Se ele não digitar, por exemplo, se ele não digitar 4, ele vai ficar preso dentro de um loop. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar a seguinte situação assim, ó. Ele vai estar... eu começo o meu loop, tá? Então, aí aqui, ele vai ler o que ele quer fazer. Então, eu vou apresentar para ele um menu de opções. 1, 2, 3 e 4, ok? Eu vou ler a opção que ele fez.
tá? E aí, eu vou cair dentro desse case, tá bom? Eu vou cair dentro desse case. Então, se for 1, ele faz uma coisa. Se for 2, ele vai fazer outra coisa. Se for 3, ele vai fazer outra coisa. Se for 4, ele vai poder sair. Aí, se ele pode sair, aqui o que vai acontecer? Ele vai fazer alguma coisa aqui, vai exibir o resultado, e aí ele cai dentro, e aqui fica o meu until. Se for falso, ele volta lá para cima, tá? Se for falso, ele vai voltar aqui para cima. E vai fazer tudo de novo. E se for verdadeiro, ele vai sair do programa, tá bom? Então, essa é a minha ideia. A minha ideia é essa. Eu quero juntar uma estrutura repetitiva com uma condicional. Quero fazer 4 coisas diferentes, tá? E aí, vamos só analisar que dados que eu vou precisar obter, né? Então, por exemplo, vamos lá. Para o quadrado, eu vou precisar... O que eu vou precisar se eu for trabalhar com o quadrado? Eu vou precisar saber o valor do lado dele, ok? E vou precisar calcular a área dele. Então, eu sei que a área vai ser igual ao lado vezes o lado. Então, se eu te fornecer o valor do lado, eu acho aqui, né, o cálculo da área, né, aqui eu vou ter o valor da área. Então, por exemplo, se eu colocar 3, aqui vai ficar 3 vezes 3, e aqui vai ser 9, certo? Se eu colocar 5, aqui vai ficar 5 vezes 5, e aqui vai ser 25. Tudo bem? Se for um retângulo, se for para o retângulo, né? Para o retângulo, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Quadrado, né? Quadrado aqui no caso, vamos colocar um... Aqui eu tenho um quadradinho, tudo bem? Vamos voltar para cá. Aí aqui, no caso, eu quero um retângulo. De novo, ó, vou fazer o retângulo aqui, tudo bem? Tá? Aonde eu sei que aqui é o lado, né? Tá bom? Aqui seria o comprimento. E aqui seria a largura. Certo? Então, para o retângulo, o que eu vou precisar saber? Eu preciso saber o valor da largura. Preciso saber o valor do comprimento. E preciso descobrir o valor da área. Tá? E qual é a fórmula? A fórmula, no caso, é área. Deixa eu fazer... Aqui eu vou precisar da área, né? Qual é a fórmula da área? A área é igual... Vou fazer mais embaixo. A área é igual a largura vezes o comprimento. Ok? Então, eu sei que a área é igual a largura vezes o comprimento. E se eu for fazer... Vamos fazer uma tabelinha aqui para a gente ter uma ideia de valores. Então, eu vou fornecer a largura, fornecer o comprimento, faço o cálculo e eu tenho a minha área. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar largura, né? Largura, comprimento. Aqui eu faço a conta e aqui eu vou colocar a área, ok? Vou fazer 2 só, tá? Então, se a largura for 3 e o comprimento for 4, 3 vezes 4 vai me dar 12. Se aqui for 7 e aqui for 8, 7 vezes 8,
56. Mas vamos fazer a conta, só indicar a conta, né? 7 vezes 8, né? 56. Então, eu teria isso para o meu triângulo, correto? Tudo bem? Então, vamos fazer agora o meu triângulo. Então, para o triângulo, ok? O que eu tenho aqui no caso do triângulo? Vamos fazer um triângulo aqui. Então, no caso do triângulo, eu vou ter a base, e daqui até aqui em cima, eu tenho a minha altura. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar fornecer a base, preciso fornecer a minha altura, e eu vou achar o quê? Eu vou achar a área. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula? A fórmula é área é igual a base vezes a altura dividido por 2, ok? E vamos montar aqui uma tabelinha de valores para a gente. Então, eu vou fornecer a base, vou fornecer a altura, vou fazer o cálculo e aqui vai ser a minha área. Então, eu vou fornecer a minha base, vou fornecer a altura, aqui eu faço o cálculo e aqui eu tenho a minha área. Então, por exemplo, para uma base igual a 12 e uma altura igual a 10, então vai ficar o quê? 12 vezes 10 dividido por 2, que vai me dar 120 dividido por 2, eu vou ter 60. Se eu colocar aqui, por exemplo, 20, e aqui eu colocar, por exemplo, 8, vai ficar o quê? 20 vezes 8 dividido por 2. 20 vezes 8, 160 dividido por 2, 80. Ok? Então, eu coloco aqui. Tá bom? Então, basicamente, vai ser isso que nós vamos fazer nesse exercício. Nós vamos criar uma estrutura repetitiva com uma estrutura condicional dentro dela, onde nós vamos optar... e eu vou precisar também aqui, né? Se eu vou optar, eu vou precisar de uma variável opção, que vai ser... Então, o meu opção ele vai poder ser 1, 2, 3 ou 4. Tá bom? Eu vou criar uma variável também, loop. Essa variável ela vai ser verdadeira ou falsa. Se ela vai ser true ou false. Tá? Quando for número 4, eu faço ela igual a verdadeiro. E aí ele sai do loop. Então, aqui no 4, ele vai fazer essa variável verdadeiro ou vai fazer essa variável igual a falso. A variável loop. Tá bom? Tá? Então, eu vou fazer mais ou menos isso. Essa é a minha ideia. Tá? Mas aí a gente vai continuar isso. Nós vamos continuar isso numa próxima aula, tá bom? Então, chega por hoje.